Fala galera, eu sou o Jed e hoje a gente vai começar uma série de resumindo, analisando One Piece. Eu parei no começo de Elbaf e resolvi ler tudo de novo e dane-se, bora lá, mais de 1000 capítulos. Basicamente resolvi fazer isso com vocês, dando minha opinião, já tendo a visão de quem conhece a obra e também pra quem não conhece, de repente ver se a obra é pra você. Então, bora lá pros primeiros capítulos. Versão brasileira, Jed Show. Primeiro capítulo, Romance Down. É um capítulo bem mais parado do que eu lembrava, principalmente para um shonen de ação e luta e tudo mais, e uau! Mas anos 90 as coisas eram mais devagar mesmo. Ele começa com o Luffy na proa do barco, enfiando a faca no olho. Acho que essa cena, quem conhece One Piece já sabe. Quem não conhece não é bem um spoiler, você já viu o Luffy, ele tem aquela cicatriz. Foi por causa disso. Falando que vai provar pro Shanks que ele merece ir pro mar junto com eles, que ele quer ser pirata. E não dá certo, dá merda, e no fim eles acabam indo pro bar. Shanks e a tripulação estão bebendo, tudo mais, bonitinho, pá. Ele vai comer e chega os Bandidos da Montanha, que é o primeiro vilão que aparece em One Piece. Vilão, tipo, ele até tem nome, mas quem se importa? E aí, beleza, tem toda aquela confusão. E uma coisa que eu achei muito legal, diferente do anime, mostra de maneira muito sutil o Luffy comendo a Gomu Gomu no Mi. É só uns quadrinhos no canto ali, pá, bonitinho, ele comendo. Eu vi esse primeiro capítulo colorido, bonitinho, então na hora eu olhei, eita porra, Akuma no Mi. Mas se eu tivesse vendo em preto e branco, talvez eu nem me tocasse tanto. Provavelmente sim, porque eu já sei a forma dela, mas se eu tivesse lendo pela primeira vez eu nem ia perceber. A gente só percebe que aquilo tem alguma importância depois que acaba toda a confusão, toda a briga, já estão rindo, que o Luffy tá bravo com o Shanks porque ele não quis enfrentar os bandidos, e o braço dele estica quando o Shanks vai puxar ele, chamar a atenção, e pergunta, Luffy, você por acaso comeu isso daqui? E mostra um desenho, uma imagem da Akuma no Mi. O Luffy fala, comi, eu achei que era sobremesa, inclusive tava uma merda. E aí que ele ganha os poderes. E é muito engraçado porque outra coisa que eu não lembrava é que, um pouco antes, o Shanks fala que um dos motivos dele não querer levar o Luffy pro mar é porque o Luffy não sabe nadar. Então, tipo, comendo a Akuma no Mi, ele meio que não perdeu nada. Ele perdeu a chance de aprender a nadar, mas ele já não sabia. E aí, acaba que eles saem da cidade, porque o Shanks ele não mora ali, né? Ele é um pirata, ele vive no mar. Eles estão saindo da cidade, os bandidos voltam, Luffy arruma confusão com eles, acaba sendo meio que raptado, entre aspas, porque eles estão no meio da cidade ainda, eles só estão batendo no Luffy, e ninguém queria se meter, porque são bandidos e vai matar todo mundo. Até que o Shanks chega novamente e mostra que sim, ele poderia simplesmente ter matado todo mundo ali, ele só não quis, ele não queria essa confusão, ele não tinha necessidade de fazer isso. Porém, o bandido consegue fugir num barquinho pra fugir mesmo da cidade e joga o Luffy no mar. E nisso aparece aquele monstrão, um rei do mar, que come o bandido, dá até aquela satisfaçãozinha tipo, ah, toma otário. E vai atacar o Luffy, que tá se afogando. Porém, vem o Shanks, salva aquela cena comovante que o Shanks perde o braço. Claramente usa hack do rei. Aí vem uma teoria minha. Eu acho que simplesmente... Tem muita gente que acha que o Oda desde o começo pensou tudo. E tipo, eu duvido plenamente que o Oda não pensou em muita coisa em One Piece. Até chegar próximo ou pensou no meio e tentou encaixar ele de algum jeito. E eu imagino que ele já pensava em ter o hack do rei. Talvez não com esse nome, talvez não funcionando como funciona agora. O Shanks encarando o monstro... Eu acho que foi a primeira amostra, tipo, ó, isso aqui vai ser alguma coisa um dia. Espera, vai lendo. E, beleza, salvou. Depois mostra aquela pequena passagem de tempo, já tá tudo calmo. Shanks indo embora. Luffy falando que, não, eu vou pro mar, só que eu não quero que você me leve, eu vou por conta própria, eu quero ser como você. Porque o Luffy já gostava do Shanks, porque, tipo, é meu amiguinho adulto. Mas não admirava, ele não admirava o Shanks, ele só queria ser pirata também. E aí agora já é aquela coisa de admiração, de tipo, eu almejo ser como esse homem. E é quando ele entrega o chapéu que vira a marca registrada do Luffy, que é o chapéu de palha. Pra quem já conhece a obra, é um primeiro capítulo muito legal, porque se relembra muita coisa, você sabe no que vai dar, dá uma emoção. Agora, pra quem não conhece a obra, é um capítulo bem morninho, bem fraco, de verdade. Não tem muita ação, não tem muita explicação de nada. Tem aquele começo que é aquela explicação do Gold Roger sendo executado, que eu até esqueci de comentar que tem isso, mas tem isso, vocês sabem que tem. Mas é um primeiro capítulo bem legal, bem interessante, como eu falei, pra quem já conhece. Pra quem não conhece, continua, eu juro que fica bom. Capítulo 2, Luffy do Chapéu de Palha. Que curiosamente ele ainda não é chamado assim, mas fazer o quê? E esse é o capítulo onde aparece o Kobe e a Alvida. É a primeira pessoa que o Luffy derrota.
E, sinceramente, é bem mais direto. O capítulo é mais sobre o Luffy e o Kobe conversando sobre sonhos. Sobre o Luffy querer ser o rei dos piratas e ir atrás do One Piece. Também é mencionado o Zoro nesse capítulo. Como eu falei, ele é um capítulo bem mais direto. Começa com o Luffy sendo sugado por um redemoinho e depois corta direto pro bando da Alvida. E a Alvida ainda não aparece, só aparece depois que ela pergunta pro Kobe quem é a mulher mais linda dos Sete Mares. E aí mostra ela, que é uma mulher feiosa, gorda, e gordofobia era foda, nos 90 é terrível. Mas é isso, ela claramente não é uma mulher atraente, mas ela obriga todos a falarem, caso contrário, ela mata eles. E mostra que ela é realmente forte, tipo, mostra ela destruindo uma cabana inteira só com a clava dela, num ataque só. Porque acha que os piratas dela estão cochilando, porque ela escuta alguém falando, cochilo bom, não sei o quê, e acha que eles não estão trabalhando, porque ela é basicamente uma tirana. E isso tinha sido o Luffy, só que aí, quando ele sai do barril, jogam ele ribanceira abaixo, o Kobe vai atrás, e aí eles colocam a culpa no Kobe. Vão atrás dele, ela brava, não sei o que. Isso já depois do Luffy e do Kobe terem conversado, e o Kobe decidir que vai seguir o sonho dele, porque ele quer ser marinheiro. E aliás, uma coisa que eu reparei, que a Alvida fala que ela é a mulher mais linda dos Sete Mares. E One Piece não tem 7 mares, tem 4. E aí, tipo, tá bom, né? Como eu falei, já é mencionado o Zoro, porque a Alvida vê o Luffy, ela acha que o Kobe contratou o Zoro pra matar ela. E aí eles vão atrás deles, ela tenta acertar o Luffy, não funciona porque ele é de borracha, e ele dá um soco nela, ela cai, ele pega um bote deles e vai embora com o Kobe e fala, eu tô indo pro mesmo lugar que você. Você quer ser da marinha e eu tô atrás desse tal de Zoro pra fazer parte do meu bando. E é isso, um capítulo bem mais direto, ele é um pouco mais curto que o primeiro capítulo, o que é normal, também mangás geralmente tem, o primeiro capítulo é maior mesmo. E eu achava que esse era o primeiro capítulo, como eu falei, faz muito tempo atrás que eu li, eu achava que esse seria o primeiro capítulo, e só depois que ia mostrar todo aquele flashback do Luffy comendo a Akuma no Mi e tudo mais, e mostrando o Shanks entregando o chapéu pra ele. Eu não sei se no anime a ordem é essa, ou se eu que inverti as coisas na minha cabeça. Mas é um capítulo bem mais direto, porém eu achei muito mais engraçado que o primeiro capítulo. Ele é mais divertido, o Luffy tem essa coisa de ser bobão e direto, só que não idiota. Ele só é direto. Ele não tem esse filtro de, pensei um bagulho aqui, mas não é legal falar isso porque vai dar merda. Não, ele não tem esse filtro, ele só fala e dane-se. Sabe? Tanto que a primeira coisa que ele fala pra Alvida é, quem é essa gorda feiosa? E aí descamba tudo, mas foi um capítulo bem divertido, bem engraçado. E no próximo capítulo provavelmente já vai aparecer o Zoro, que eu sei que é o personagem favorito de muita gente. Capítulo 3, surge Zoro, o caçador de piratas. E bom, o capítulo já deu spoiler do que vai acontecer. O Zoro aparece. E é aquela cena que pra mim, pelo menos, é icônica dele amarrado na marinha e tal. Ele aparece, Zoro. O capítulo começa com o Luffy e o Kobe conversando sobre isso, né? O capítulo anterior terminando com eles indo embora e tal, falando que o Luffy ia recrutar o Zoro. E o Luffy, não sei se eu vou recrutar ele. Vou ver se ele é um cara gente boa, maneirinho, se ele curte as mesmas coisas que eu. Se der match, eu chamo ele pro bando. Beleza. E aí eles estão no restaurante, conversando. Quando falam o nome do Zoro, todo mundo, não, que é Zoro, não. Beleza. Só que aí quando eles falam do Morgan, que é o capitão da marinha que vive na cidade onde o Zoro tá preso, todo mundo também fica, não, meu Deus, Morgan não. E aí, eles acham isso estranho e começa a dar aquela coisa de tipo, beleza, piratas são maus, o Zoro é mau, aparentemente, por mais que ele seja um caçador de piratas. Isso não faz muito sentido, mas o próprio capítulo depois mostra que realmente isso não faz sentido. E eles acham estranho isso, tipo, gente, marinha não é porque os caras é a polícia desse mundo, né, e prendem bandidos e caras maus, que eles necessariamente são bons, existe corrupção no mundo, assim como existe no mundo, existe em One Piece também. E beleza, eles encontram o Zoro, vai a menininha levar onigiri pro Zoro, levar bolinho de arroz. E aparece o Helmepo, que é o filho do Morgan. E aí ele vê a menina, ele, não é pra dar comida pra ele, não sei o que, só de estar aqui já seria um crime. E morde um pedaço do bolinho de arroz. Isso aqui tá horrível, você botou açúcar nisso. Eu achei que ia ficar mais gostoso. Aí ele joga aquilo no chão, pisa e manda um dos guardas expulsar ela de lá. Falando que se ele não obedecer, ele vai falar pro pai dele, porque ele é um molequinho mimado de merda. Aí beleza, ele vai embora,
o Luffy entra e aí o Zoro até fala, o que você tá fazendo aqui? Ele vai chamar o pai dele, então sai daqui. Ele conversa com o Zoro, explica que ele é um pirata e tudo mais. Aí o Zoro, não, eu só preciso ficar aqui um mês, porque ele falou que depois de um mês ele me solta. Aí o Luffy, ok, então eu me decidi, você vai entrar pro meu bando. Aí nisso o Luffy tá indo embora e fala, não, peraí, pega aquele bolinho que eu vou comer. Ele come e pede pro Luffy falar pra menina que aquilo tava uma delícia. Encontra a menina, explica pra ela, e aí ela explica o porquê que o Zoro tá preso. E aí que o Kobe percebe que, ok, realmente, ele é um caçador de piratas, não faz sentido ele estar preso por isso. Ele tá preso porque ele matou o lobo de estimação do Helmeppo, que tava atazanando a cidade, porque ele deixou solto as outras pessoas, provavelmente o lobo ia atacar a menina. O Zoro protegeu ela, matou, e aí o Helmeppo fala que, prende ele, fala que se ele sobreviver um mês ali, sem comida, sem nada, porque não estão alimentando ele, ele é solto. E beleza, o Zoro aceita, tranquilo. Só que o Helmeppo, ele é um tirano na cidade, porque o pai dele é um tirano, então ele é um tirano, tudo ele fala vai contra o pai, as pessoas têm medo do pai dele. O Luffy vê isso e ele fala que vai executar o Zoro em 3 dias. E ele falou, você não ia esperar um mês? Ele falou, não, eu tava mentindo, quem idiota de acreditar nisso? Aí o Luffy soca ele e acaba o capítulo nisso. Eu sinceramente achei que já ia aparecer o Morgan, já ia ter mais uma luta, mas não. Foi um capítulo mais realmente pra mostrar que o Zoro é muito parecido com o Luffy. Ele tem um sonho e ele vai lutar por isso, ele vai correr atrás disso. Ele é determinado, ele tem essa determinação, assim como o Luffy. É um capítulo bem legal, é bem divertido. O Zoro é um personagem muito massa e, tipo, mesmo não aparecendo, fazendo nada no capítulo, basicamente, é um personagem que você simpatiza muito fácil. Talvez por eu já conhecer a obra, já gostar do personagem, talvez isso facilite, mas é um personagem fácil de simpatizar. O Helmeppo é fácil de odiar. Pisa no bolinho que a criança faz, sacanagem. É isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Os próximos vídeos talvez eu traga mais capítulos. E até a próxima. Quem gostou, curte, segue. O canal tá bem no comecinho, estamos quase chegando a 1000 inscritos. E isso ajuda demais o YouTube a entender que vocês estão gostando e a recomendar o meu canal para mais pessoas. Então é isso, até a próxima.